Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Primeira aos Coríntios, capítulo 3. Fala, Felipe. Vai. Tá bem, né? Vai. Então, tá bom. Primeira aos Coríntios, capítulo 3. Tem uma palavra que é muito falada no meio evangélico. E quando essa palavra é dita, o que vem à sua mente? Qual que é a palavra? Carnal. Fulano é carnal. Fulano está na carne. O que vem à sua mente? Deixa eu ver aqui a opinião de vocês. O que vem à tua mente quando você ouve essa palavra acerca de alguém? Que está na carne, Uma pessoa carnal, uma pessoa que está fazendo alguma coisa errada. Você Está fora da presença de Deus. que mais alguém, Está no pecado. pecado. Está fora do Espírito, né? Sempre Está fora da palavra de Deus. falar, está no pecado. E a senhora? Não estamos andando nos caminhos do Senhor. Bom, já peguei bastante, né? E você? Estou seguindo o prazer, eu sou pro prazer. Não perguntar a todos, né? Mas eu peguei algumas opiniões. Porque a primeira coisa, quando se fala está na carne, realmente se fala isso quando vem uma pessoa no pecado. E não quer dizer que um carnal ou uma igreja carnal é uma igreja pecaminosa. Mas ao mesmo tempo, uma igreja carnal vai se encaminhar para o pecado. Pecado. Uma igreja carnal, nós vamos aprender aqui. Amém, Jesus? Porque Paulo fala que a igreja de Coríntios é a igreja carnal. Ou pelo menos que ele não pode falar com eles como a uma igreja espiritual. Olha o que ele diz assim, versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Ele diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Lembra da oração que eu estava orando? Crescimento, maturidade. Meninos, uma igreja infantil na fé, no conhecimento. É uma igreja carnal. Não tem entendimento, não tem compreensão da palavra. Porque ainda sois carnais. Pois, aqui tem uma coisa que essa frase, porque ainda sois carnais, ó, o que ele está dizendo da igreja, porque ainda sois carnais. Essa frase diz o quê? Deus espera que nós não sejamos mais carnais. Deus espera em cada um de nós maturidade, crescimento espiritual, compreensão da palavra dele. Sairmos da meninice da religião para passarmos para o plano de adulto. Qual é a estatura que nós devemos lutar para alcançar? É bem fácil. A estatura de Cristo. É o que Deus espera. Nós não chamamos Deus de Pai? Então, Jesus não é o Filho de Deus? Então nós temos que atingir a estatura dele. Ele é o primogênito. Para você entender um pouco sobre essa coisa de primogênito, lógico que eu não vou entrar com muitos detalhes nisso aqui, senão fica muito extenso. Mas, no passado, o primogênito, ele ganhava mais herança que os demais,
Mas ele ganhava também mais responsabilidade, porque quando o pai morria, ele assumia aquela posição. Naquela época era muito forte aquela condição do pai, porque o pai, o patriarca, ele tinha vamos dizer assim, ele tinha o domínio sobre toda a família. Isso até há algum tempo havia pessoas assim, né? Que as pessoas tinham aquele respeito, não era só pelos filhos, mas os netos nascia todo mundo ali debaixo daquele patriarcado. Então, quando o pai morria, o filho mais velho tomava essa posição e os irmãos ficavam sujeitos a eles. Então, logo ele tinha que ser um exemplo para todos. Então, tinha que se espelhar nele como deveria se espelhar no pai. O que é isso aqui? O nosso pai é Deus e o primogênito de Deus é Jesus. E nós fomos recebidos como filhos, temos que nos espelhar para sermos parecidos com quem? Com Cristo. Por quê? Porque nós chamamos Deus de Pai, fomos aceitos na família. Então temos que seguir o exemplo do primogênito de Cristo. Então, quando estamos ainda sendo carnais, e aqui diz, vós sois carnais, havendo entre vós sois carnais, ainda não podeis, nem tampouco ainda agora, ou melhor, deixa eu pegar o versículo aqui, versículo 2, versículo 1, eu vos, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Vocês estão em Cristo, entenda bem, não está dizendo que a igreja está no pecado, ele não está dizendo que a igreja está fora de Cristo, ela está dizendo que a igreja está em Cristo, mas ainda é menino. Você aceitou Jesus, creu em Jesus, recebeu Ele como seu Senhor e Salvador, você está em Cristo. Agora, como você está em Cristo? Você cresceu, ainda está menininho. Se está menino, está na cara. Está cheio de andar na sua vontade. A sua vontade. Então, está até impedido de desfrutar daquilo que já é seu. A Bíblia diz, enquanto o herdeiro é menino, ele tem tutores. Não é lhe entregue sua herança para ele dominar. E às vezes é isso que acontece com o cristão, né? Ele está em Cristo, ele não está conseguindo tomar posse da bênção de Deus por causa da meninice, que é a falta de crescimento espiritual, de maturidade. Ainda fica dependendo sabe aquela, o povo brinca, né? Diz, eu creio 6 horas. Tudo que a pessoa passa, ora por mim, vocês oram por mim. Está meio menino na fé, está precisando dizer assim, não, vou tomar um posicionamento, eu vou orar. Não é que não é errado você pedir oração. Mas Paulo disse, orai por nós, para que Deus nos abra a palavra. Mas uma pessoa que fica só dependendo da oração dos outros e não acredita que ela, diante de Deus, pode resolver um assunto em oração, é menino. Não está compreendendo ainda o poder que ela recebeu de Deus. Essa é a meninice. Continuando aqui. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda, já imaginou se isso fosse escrito hoje, no Brasil, a cara diz assim, com leite vos criei, não com feijoada. É comida pesada daqui, né? Mas é aqui, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Então vamos entender que o leite é o alimento da criancinha. Quem toma muito leite aí? Deixa o leite pro bezerro. Leite pro bezerro, é dele. Então, com leite vos criei, com alimento de criança, não com manjar. Então, prova aqui que o manjar seria o alimento mais consistente da época, que não poderia dá-lo para uma criancinha, tem que dar leite. E ele disse, eu estou dando leite para vocês. O leite que está falando
vamos dizer assim, o princípio ali do ensinamento dele, ele não poderia dar um ensinamento como ele queria mesmo, mais aprofundado. Então ele tinha que ir trabalhando, que aquele povo não estava pronto para receber uma mensagem, vamos dizer assim, mais dura. E quando olhamos, a carta de Coríntios já é uma carta um pouco dura, mas ele está explicando. E ele fala: por que eu não posso tratar vocês como manjar ou tratar vocês como espirituais? Porque ainda sois carnais. Está vendo? A palavra do crente, igreja carnal. Vocês ainda são carnais. Quando ele diz porque ainda sois carnais, ele está dizendo o quê? Em outras palavras, você já deveria ter crescido, você já deveria ser espiritual. Vamos trazer isso para nós, cada um individualmente. O que Deus espera de nós? Que nós sejamos pessoas espirituais, entendidas das coisas de Deus. Amém, Jesus? Das coisas de Deus. Compreensão, o entendimento. Não meninos na fé, não carnais. E aqui nós vamos descobrir um porquê, qual que era a carnalidade dessa igreja que ele não está falando. Lógico que tem algumas coisas aqui que são pecados, mas tem um ponto que é bem importante, porque aquela igreja estava vendo nela divisão. Divisão. E isso é coisa de obra da carne, que a igreja tem que estar unida a Cristo, tem que estar unida em amor e tem que estar unida na palavra. Mas a igreja tinha algumas divisões. E por isso, aí sim, a carnalidade acaba gerando também o pecado. Porque aqui ele diz assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, então aqui já é pecado, contendas e dissensões. Então havia ali divisões, havia contendas, pessoas contendiam com o outro. E qual que era a contenda? Lá embaixo nós vamos entender que tipo de porque eles contendiam. Porque havia grupos divididos dentro da igreja. E toda divisão dá o quê? Discussão, não é verdade? Nós vemos hoje, por exemplo, o nosso país, ele está dividido em pensamentos, politicamente, esquerda, direita, ele dá aquela brigaiada danada, o povo. Eu estou falando do povo, porque os políticos, na verdade, a briga é pelo poder. Eles falam daquela coisa porque eles vão jogar para o povo. Eles estão disputando ali o poder. Agora o povo não, o povo naquela paixão, porque eu sou de direita, o outro porque eu sou de esquerda, aí começa a brigar. Divisão. Vai dar contenda quando tem divisão. Vai dar contenda. Se todos tivessem o mesmo pensamento, no mesmo entendimento de uma coisa, no meu propósito, por exemplo, se todo mundo fosse de esquerda, não haveria discussão. Se todo mundo fosse de direita, não haveria discussão. Então, aí por isso que os caras querem criar, a turma fica brigando. Todo político tem um sonho, eles falam muito de democracia. Eu não quero falar de político, mas todo político tem um sonho de ditadura. Todo político ele gosta de desfrutar dos benefícios da democracia, mas por ele gostaria da ditadura, só que ele não comanda. Todos eles. Não adianta, essa brigada boba deles aí, é tudo isso. E por isso que às vezes eu fico assim, é muita briga, vai ter briga até o final. Ou então, entre uma ditadura, aí para, mas aí é pior. Mas vamos deixar para lá, deixa essa coisa, não é isso que eu quero. Mas isso é dentro da igreja também. Teve grupos, divisão, vai ter contenda. Porque aí não começa, né? Porque o jeito é isso, o jeito é aquele. Ou está todo mundo unido no propósito do evangelho, ou se está alguém com visão dividida, grupinhos, um grupinho do fulano, um grupinho do ciclano. É complicado. É bem complicado. Eu já peguei uma igreja assim. Isso acontece às vezes muito quando você pega uma igreja que tem assim duas famílias, sabe? Aquela igreja que a maioria dos membros é de uma família e outra maioria de outra família. E às vezes ali se envolve tudo com a obra e começa às vezes a criar um ciúmezinho, um quer ter mais atenção. Às vezes dá uma confusão tremenda porque é a família do fulano. Mexer com esse aqui é aquele, é do outro. E fica ciúmes, coisa boba. Mas isso é carnalidade. Carnalidade.
Porque nós temos que estar unidos em Cristo, unidos na palavra. Na palavra. Aqui não, aqui é tranquilo, né? A não ser que a vida queira brigar com o José, ou José com a vida, né? Disputar o poder. Não, aqui está tranquilo, não tem isso, não. Bom, mas vamos ao que interessa. Então, vós sois carnais, havendo entre vós inveja, contendas e dissersões. Presta atenção, deixa eu falar uma coisa. As duas cartas que Paulo escreve ao Coríntios, ele escreve não é à toa, é pelos problemas que havia na igreja. Se você ler essas cartas e você der atenção a cada capítulo, a cada tema que ele está falando, é porque havia aqueles problemas dentro da igreja. Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes hoje nós queremos que tenha uma igreja perfeita. Tem até gente que fica pulando de igreja em igreja. Não vou ficar nessa igreja não, porque tem isso que eu vi aquilo. Vai parar sozinho, irmão. Porque em todas vão ter problemas, porque são pessoas. E cabe ao pregador identificar os problemas da igreja e começar a orientar a igreja naquilo. Era o que Paulo fez com as cartas dele. Ele foi identificando os problemas e ele disse: eu tenho que trabalhar isso aqui para que o povo acorde e saia disso. A igreja não pode continuar com esses problemas, mas ela tem. Então o pastor tem que ser usado naquilo, buscar de Deus a mensagem para ele orientar a igreja para sair daquele problema que está. Às vezes até dói um pouco, mas ele tem que ir para que não continue. Se continuar, vai perder o foco, ou pode trazer até, dependendo do que seja, pode trazer escândalo para a própria igreja. Bom, porque sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Bom, aqui explica o que é carnal, né? Aqui deixa bem claro. Você quer achar que é andar segundo os homens, não andar segundo a palavra. Acho que alguns aqui falaram isso. Ele falou, ele falou mais ou menos dentro disso. Alguns falaram, outros já foram direto, é pecado, né? Bel falou, é pecado. Realmente, acaba levando, a carnalidade leva ao pecado. Mas antes do pecado é uma condição. É a condição que a pessoa se encontra. Quer dizer, ela não se encontra na condição de guiada por Cristo, guiada pelo Espírito, guiada pela palavra. Ela está guiada ainda pelas suas emoções. Porque os homens, ele diz assim, não andais segundo os homens, quer dizer, não andais segundo a maneira das pessoas lá fora, a maneira humana, quer dizer, segundo as suas emoções, não segundo o que a palavra ensina, porque nós temos o nosso lado emocional, que ele quer nos dominar, e às vezes nos deixa aborrecido com alguma coisa, e se a pessoa não estiver firmado na palavra, às vezes até a própria palavra vai o aborrecer. Quem está pregando aqui está correndo o risco de aborrecer alguém. Amém? Não por interesse, mas corre esse risco, às vezes falar alguma coisa que a pessoa, ela não lembra que Jesus ele fez uma pregação, que a maioria dos discípulos, as pessoas que andavam com ele foram embora todos, ficou só os 12, então os 12 ainda tinham um traidor, e Jesus disse, vocês querem ir embora também? Quer dizer, aquela palavra, os caras falaram assim até, dura essa palavra, quem pode suportar? E foram embora. Então, quer dizer, corre esse risco. E por que esse risco? Porque existe nossa compreensão natural das coisas e existe a palavra de Deus. E que se eu não quiser me sujeitar à palavra, eu estiver muito apegado ao que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, a palavra pode me ferir. E quando a palavra me fere, eu vou olhar para quem? Para quem falou ela. Como eu não vi Deus descendo e falar comigo, Deus usou alguém, então eu vou ficar com bronca de quem falou. Isso é uma coisa verdade. Bom, mas continuando aqui. Não andais segundo os homens, se faz a questão. Versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Apolo, e o outro, vamos olhar, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo,
porventura não sois carnais? Então você está vendo qual que era a carnalidade da igreja? Apego a homens, a pregadores. Paulo tinha iniciado o trabalho em Corinto. Depois de Paulo, veio um pregador, que o camarada era bom para pregar, que é Apolo. Apolo era aquele cara, quando pregava, todo mundo chamava. Ele chamou a atenção de Priscila e de Áquila. Eles viram o Apolo pregando e disseram: esse rapaz é bom, vamos colocar ele no ministério. E levaram com eles. E Apolo passou por essa igreja. Então, por ele ser uma pessoa muito hábil nas palavras, as pessoas que começaram com ele se apegaram a ele. E os que começaram lá com Paulo, estavam apegados com Paulo. Aí criou um grupo de divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Sabe aquela coisa? O cara está se orgulhando no homem. É isso. Às vezes tem isso também. Tem gente que diz assim: não, eu fui batizado por tal pastor. Não, eu sou de tal pastor. Tem, isso acontece. E a pessoa fica aquele orgulho, se gloriando no pregador. Ele estava assim. O que é isso? Carnalidade. Porque o Evangelho não é homem nenhum, o Evangelho é Cristo. O Evangelho não importa com quem eu comecei, não importa quem me batizou, quem me casou, não importa nada, o que importa é Cristo. O homem é só o homem, não é nada mais que isso. E nós vamos ver Paulo falar isso. Você veja bem, se Paulo fosse aquele que gostasse de chamar a atenção para si, ele ia tomar partido e ficar com o grupo que dizia: eu sou de Paulo. Esses irmãos aqui, eles gostam de mim, eles estão comigo. Não, ele disse: não, está tudo errado, vocês são um bando de carnais. Eu não quero adoração para mim, não quero atrair essa admiração para mim, não. Vocês não podem estar admirando homens, vocês têm que estar em Cristo. Enquanto vocês estiverem nessa, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu não posso dar um alimento mais sólido para vocês, vocês não estão prontos. E é verdade. Se eu, por exemplo, não sei quanto tempo eu vou passar aqui. A igreja que eu mais passei tempo, passei 4 anos. Vamos que eu passe 4 anos aqui. Aí eu trabalho para ter, sei lá, um apego seu por mim. Para você ficar muito apegado, depois quando chegar outro, você começar assim. Eu vou ter uma igreja criança, que nunca vai suportar uma exortação mais forte. É por isso que Paulo disse: eu tenho que dar leite. Porque uma igreja criança, ou se a pessoa cria um grupo de pessoas para gostar dela, ela tem medo de falar a verdade para eles, mesmo eles estando errado, porque se eu falar, o irmão vai machucar-se. E o pregador não pode ter medo. Não pode. Se está errado, tem que falar, mas vai machucar, a pessoa não vai gostar. A pessoa gosta tanto de mim, mas eu tenho, é para o bem dela. Só que mesmo assim, se ela for criança, eu vou ter problemas. Eu vou ter problemas, porque se eu criei ela, se eu dei só leite para ela, só sabe comer leite. E o leitinho não machuca de jeito nenhum. Não é por isso que o bebê toma leite? Ele não tem dente, né? Fica lá. Manda o leite, não machuca nada. Aí dá um pedaço, dá uma asa de frango para ele com o ossão lá. Vai machucar o bebê. Derrota aí, asa de frango. Bom, então esse cara: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais, Paulo sois carnais. Agora Paulo vem com algo grandioso para a gente entender isso aqui. Ele diz: pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Presta atenção. Tem gente que tem uma admiração por pregador. Aquele pregador, que homem de Deus, que isso, como ele é usado. Meu irmão, ele não tem mérito nenhum. Cada um tem o que recebeu de Deus. Paulo estava dizendo isso.
Com certeza aquele povo que gostava do Apolo, não, que o Apolo quando prega, o Apolo, o outro não, mas o Paulo, olha, o homem vive em viagem, abriu igreja para lá, para cá, aquela coisa toda. Aí Paulo diz, pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministro pelos quais crestes. Então o valor não está no ministro, está no que você creu. Você creu em quem através deles? Em Cristo. Amém, Jesus? E conforme o que o Senhor deu a cada um, quer dizer, mesmo que aquele pregador foi muito usado, mas muito mesmo, aquilo não era dele, foi Deus que deu. Então você tem que olhar para quem? Para Deus, não é para o ministro. E mais interessante é quando Paulo diz, quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros. Aí que vem. Quando fala a palavra ministro, que vem à sua mente? Ih, mas pergunta de novo, né? Que vem à sua mente? Uma pessoa de posição, não é verdade? Que a gente lembra de quê? Os ministros do governo, não é isso? A palavra ministro parece algo de grande valor. Porque nós vemos, não, o ministro da justiça, o ministro da economia, o ministro não sei de quê. E tem até alguns pastores que gostam de usar muito essa palavra para o seu ministério, sou ministro. Só que ele diz, nós somos ministros. E quando você vai atrás da palavra ministro, que ela vem do grego, o significado dela, que é uperetes, no grego, ou também se diz, ela significa remador. E sabe o que significa isso? Escravo, subordinado. Então o ministro não é lá grandes coisas. Quando Paulo estava dizendo, olha, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos ministros. Porque essa palavra ministro, ela poderia levar para essa parte de remador, que era aqueles escravos no Império Romano, os escravos que eles remavam os barcos, as galés romanas. Então não eram pessoas importantes. Por que isso é interessante? Porque quando se fala ministro, nós pensamos nos ministros de um governo. Então nós mostramos posição importante. E Paulo está mostrando quem é Apolo e quem é Paulo. São escravos de vocês, ou melhor, escravos de Cristo para cuidar de vocês. São serviçais. São pessoas subordinadas à igreja. Estão para fazer o que Jesus disse. O que Jesus nos mandou? Servir. Servir. Servir a Deus. Servir uns aos outros. Orientando a igreja para ela desfrutar das bênçãos de Deus. Era isso. Então Paulo disse, não adianta esses caras com essa glória toda para o homem, ou se gloriando porque vieram do ministério de um ou de outro. Porque esses homens, eles não são o foco. O foco é aquele que deu para eles aquele entendimento, aquela compreensão, aquele ministério que alcançou vocês, que fizeram com que vocês cresçam. É Deus. E aí ele continua mais. Aí ele continua falando já. Eu plantei, versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Até esse, ó. Eu plantei. Por que Paulo diz eu plantei? Porque ele começou ali, a igreja de Corinto. Depois dele veio Apolo. Então Apolo veio regando, veio com ensinamento. Paulo veio, pregou para a igreja, pessoas creram, começou tudo ali. Ele vai embora, depois vem Apolo. É como se Apolo fosse cuidar da plantinha. Quem é a planta? A igreja. Ele vem cuidando. Ele diz, mas quem dá o crescimento? Deus, nem Apolo, nem Paulo deu crescimento. Não tem. Teu crescimento espiritual não está na mão de ninguém. E até os pastores precisam compreender isso. Porque os pastores estão todos sem entendimento. E eu não estou querendo alfinetar,
mas eu já vivo nessa vida tanto, que tem pastor que quando, falando em pastor da graça, né? Quando ele sai da igreja, ele fica preocupado. E agora eu saí, como vai ser o povo lá, o que eu fiz, o que eu faço? Meu irmão, o que eu fiz não quer dizer nada, é o que Deus fez. E o que Deus fez vai continuar comigo ou sem eu. Porque não é que eu saí de uma igreja que Deus saiu. Eu não era Deus ali, Deus é Deus. E a igreja não é a minha, a igreja é de Deus. Eu estou hoje aqui, em Campos Gerais. A igreja não é minha, não é a igreja do pastor Cruz. Campos Gerais é a igreja de Cristo. E no dia que eu sair, Deus vai trazer outro, e através do outro, Deus vai cuidar. Porque eu não sou melhor que o outro que saiu, que vai vir depois de mim, ninguém é melhor. O bom aqui é Deus, e nem ninguém, e nem sou aquele que deve ser seguido. Quem deve ser seguido é Cristo, não é o homem. E a sua glória não está com quem você começou, está em quem você creu, em Deus. Porque através dos ministros de Cristo, dos servos, dos escravos de Cristo, que Ele chamou para fazer a obra, você creu, mas você creu em Deus. Sua fé não pertence ao pregador. Ele não tem nem domínio sobre sua fé. Sua fé é em Deus. Ele apenas recebeu de Deus o entendimento, a compreensão da palavra, o ministério, e ele foi pregando para estar plantando aquela semente em você, da palavra, e nem ele vai poder fazer crescer. Quem vai dar crescimento é Deus. Por isso que eu falei da questão, porque eu já vi pastor, eu já conversei com o pastor, nem meio, às vezes, de vez em quando eu vejo, estava lá fazendo um trabalho, saí, agora como vai ser, não sei, fulano foi lá, não sei o que lá. Meu irmão, o cara está se achando, o cara está mais menino que o povo que ele deixou lá. Imagina o povo como está, menino. Eu não tenho que me preocupar, porque o povo é de Deus, quem dá crescimento é Deus, não é o pregador. Um planta, o outro rega, e Deus dá o crescimento. Um chegou, trouxe uma palavra, trouxe um evangelho, às vezes até diferente, todo ministério tem diferença, cada um tem o seu jeito de fazer a obra. Não pode mudar o fundamento é Cristo, isso não pode mudar não, mas a maneira de trabalhar, cada um tem um jeito, cada um tem uma forma, e é na forma que Deus vai agir, que Deus vai operar, que Deus vai dar o crescimento para a igreja, desde que quem chegou não queira mudar o fundamento. Se mudar, aí complica. Se mudar, o próprio Deus vai ter que arrancar o ministro dali que ele está sendo ministro, porque o fundamento é Cristo. Agora, o modo operante é diferente de cada um. Por exemplo, tem pastor que ele é muito dedicado ao louvor, até ele tem essa habilidade. Geralmente, quando o pastor tem uma habilidade de cantar, de louvar a Deus, geralmente ele costuma atrair pessoas para o louvor, porque a maneira de acaba atraindo, faz parte do ministério dele. Entende? No meu caso, coitado de mim nesse sentido. Não é comigo. E assim vai. Então vai ter essas diferenças. Mas que nós devemos estar apegados a ninguém. Estar apegado, porque a importância está que você creu em Cristo, pelo que aquela pessoa pregou, ou pela ousadia que ela teve em Cristo. Às vezes ele foi muito usado, tem pessoas que não foi nem a pregação que fez a igreja entender, às vezes foi usado, porque, entenda bem, tem as maneiras. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele chegou numa cidade, ele e os que estavam com ele, e eles dormiram ali, mas seu dia era sábado, e eles foram procurar um lugar para orar. E quando eles foram orar, tinha umas mulheres ali lavando roupa,
beira do rio. E Paulo começou a pregar. E disse que Deus tocou o coração de uma daquelas mulheres que ela parou para dar ouvidos a Paulo. E através da pregação, ela creu no Evangelho, com toda a sua casa, ela se converteu, se batizou e ainda ali auxiliou os apóstolos recebendo eles na sua casa. Entenda bem, não houve nenhum milagre, não houve nenhum sinal ali. Ela foi alcançada pela pregação. Ela entendeu, Deus abriu o entendimento, fez com que ela desse atenção. Nessa mesma cidade, mais na frente, Paulo foi preso, porque estava pregando o Evangelho, alguns não gostaram, levaram as autoridades, e ele foi jogado numa prisão. Chegaram para o carcereiro e disse assim: ó, trata eles mal, viu? Prende eles mesmo, segura. E o carcereiro fez como mandado. Você conhece esse relato? À meia-noite está lá Paulo e Silas cantando louvores, adorando a Deus. E o carcereiro estava dormindo. E houve um terremoto naquele lugar que abalou as estruturas, que soltou as prisões, que abriu as portas. O carcereiro acorda desesperado, pega a espada e diz: meu Deus, foi embora todo mundo, eu vou me matar, porque senão a coisa vai ficar feia para mim. Paulo diz: não te mata, nós estamos aqui todos. Aí aquele homem se joga aos pés dos apóstolos e diz assim: o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tudo em casa. Esse homem aqui precisou ver um milagre, ver alguma coisa para ser salvo. Então tem pessoas que elas vão abrir o coração para o Evangelho quando elas verem algum sinal, quando elas verem alguma coisa. Tem pessoas que vai ser com a própria pregação. Lógico que todos precisam ouvir a palavra, mas tem gente que vai precisar de algo a mais, vai precisar de um milagre, de um sinal, para ela acordar e dizer: oh, Deus existe. Outra não, você vai pregar, ela vai ouvir: oh, espera aí, isso tem alguma verdade. Então vai pela pregação, simplesmente pela pregação. Amém, Jesus? Então isso significa que o pregador é o de menos. Amém, Jesus? Você sabe, aqueles prédios bonitos, ou um casarão bonito, que alguém construiu. Vamos dizer que um pedreiro com grande habilidade, ele constrói uma bela casa de alguém. Se colocar uma casa, uma coisa menor, se for um prédio, vai ter às vezes várias pessoas, vai ter profissionais. Mas o pedreiro com grande habilidade fez uma casa, deu um acabamento, o cara é bom no acabamento, é bom em tudo, e você passa: nossa, que casa bonita, quem fez essa casa? Fulano de tal, não é isso? Fulano de tal. Só que tinha alguma coisa ali que estava trabalhando todo dia com ele. A colher do pedreiro. Todo dia. Tudo que foi passado ali, ela estava presente. Mas ninguém disse que foi a colher do pedreiro. Ela não tem importância. Foi o pedreiro. Deus é um pedreiro, nós somos a colher, nós pregadores. Na mão dele. Não temos que receber os aplausos. Não temos que receber a admiração. Tudo é Deus. É isso que Paulo está dizendo àquela igreja. E quando a igreja está admirando o pregador, se gloriando no pregador, a igreja é calada. Porque a igreja está vivendo aquilo que os homens fazem. Os homens admiram uns aos outros. Eles admiram uns aos outros. Só que no reino de Deus, a nossa admiração, o nosso louvor é para Deus. Porque nenhum homem, por usado que seja, é porque ele é tão importante, mas é porque Deus é importante. É Deus. Era isso que Paulo estava dizendo, acordando essa igreja para sair desse erro, dessa carnalidade, que não era uma carnalidade de um pecado escancarado, mas era um pecado de estar dando glória a quem não é o dono da glória. O dono da glória é Deus. E por isso que Paulo continua.
Ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o quê? Crescimento. Dá Deus, irmão. Eu estou aqui por causa do pastor ABC. Esquece. Não é dizer que você não tem que ter carinho pelo pastor, não. Continue, mas você tem que ter carinho só pelo pastor, você não tem carinho por todos os irmãos em Cristo Jesus. Amém, Jesus? A Bíblia diz que nós devemos nos amar uns aos outros, não é amar um ou outro. Porque às vezes cria-se admiração, cria-se idolatria pelo homem. Idolatria no sentido, não, que aquela pessoa é especial. Ele é de, não tem ninguém demais, não. Demais é Deus. Porque mesmo quando uma pessoa é muito usada com um dom, que impõe a mão e o camarada sai curado, um paralítico, ou seja quem for, não foi ele que fez, foi Deus. Sem Deus ele nunca faria aquilo. Porque se você vê uma pessoa orar por um paralítico e ele sair andando, olha a vida daquela pessoa todinha, quantos paralíticos ele fez andar. Se você for atrás do passado, às vezes você vai encontrar coisa suja para danar. Mas quem fez aquela operação, quem deu aquele dom foi Deus. E por aí é Deus, irmãos. Nós temos que nos amarmos uns aos outros, mas não sermos admiradores de ninguém. Porque quando você começa a ser admirador de alguém, você começa a dar o louvor que você tem que dar a Deus ao homem. Eu já vi isso. Eu lembro numa igreja que eu passei que a pessoa chegou e disse assim: olha, eu não vou hoje à igreja nenhuma, pastor, o cara veio pagar o patrocinador. Quando eu quero assistir um culto, tem que ser com o missionário, porque o missionário é muito sábio, porque o missionário é isso e aquilo. Eu falei assim: amigo, Deus deu sabedoria para ele. Não é Deus, ele tem algo diferente. Eu falei: meu Deus, está feio a coisa aqui. Não era mais Deus, era o missionário. Esse não é o caminho. O caminho é Deus. Não importa qual for o pastor que abriu o teu entendimento para você crer, mas não era para crer no pastor, foi para crer em Deus. Então o foco sempre vai ser Deus. Nunca vai ser ninguém. Amém, Jesus? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Aqui tem uma coisa interessante, hein? Quem está sendo usado por Deus vai receber o seu galardão, sua recompensa pelo seu trabalho. De quem? De quem é importante, de quem é dono da obra. Deus. Por isso que o homem não pode, você não pode se gloriar no homem, ou ficar em admiração de homem. Por quê? Porque o dono da obra é Deus. Aquele que opera a salvação, e você operou a salvação, você foi Deus, não foi homem. O homem foi apenas usado por Deus. Agora deixa eu fazer aquela comparação que está, como a colher é usada na mão do pedreiro. Foi usada. Sem o pedreiro a colher não faz nada. Sem Deus o homem não consegue fazer nada. É bem grosseira essa comparação, mas é para que você entenda que sua fé, que seu louvor, que se você tiver que se gloriar, faz o que Paulo está dizendo aqui no versículo deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu encontrar aqui o versículo que eu quero. Versículo 21. Portanto, ninguém se glorie em quem? Nos homens,
E por que você deve se gloriar ao homem? Porque tudo é vosso. Aquilo que você acha, esse homem tudo é vosso. Ele foi usado no poder de Deus, o poder de Deus também pertence para você. Você é filho também. A mesma herança, a mesma parte que ele tem em Deus, você tem também. Amém? E no final, em tudo se gloria em Deus. Aí ele diz, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Pronto, acabou, meu irmão. Acabou. É você e Deus. Então, não seja carnal. Amém? Deu para entender?